Seja bem-vindo de volta. De volta porque nós decidimos lá no Zoom continuar a leitura ainda hoje do capítulo 4, que fala sobre conhecimento especializado, experiências ou observações pessoais, que é o quarto passo para a riqueza, para a realização dos desejos, daquilo que está latente no teu coração. Vamos lá? Existem dois tipos de conhecimento. O primeiro é aquele conhecimento que é geral e o segundo é o conhecimento especializado. O conhecimento geral por maior que seja a sua quantidade ou a sua variedade, ele tem pouca utilidade na acumulação de riqueza. O corpo docente das grandes universidades detém em seu conjunto praticamente todas as formas de conhecimento geral que são conhecidas pela civilização. E a maioria dos professores universitários não acumulou nenhuma riqueza. Eles se especializaram em ensinar conhecimento, mas não na organização nem no uso do conhecimento para obter o seu desejo, ou no caso, o dinheiro. O conhecimento ele não atrairá dinheiro, ele não atrairá nenhum tipo de sucesso, a menos que seja organizado e direcionado de modo inteligente por planos de ação práticos com a finalidade clara de acumular a riqueza. A falta de compreensão desse fato tem sido fonte de confusão para milhões de pessoas que acreditam de forma errada que conhecimento é poder. Conhecimento não é nada disso. O conhecimento é apenas um potencial de poder. Só se torna poder quando e se for organizado em planos de ação claros e direcionados para um objetivo claro. Esse elo perdido em todos os sistemas de ensino conhecidos, ele pode ser encontrado no fracasso das instituições em ensinar a seus alunos como organizar e usar o conhecimento depois de adquiri-lo. Muitas pessoas eles cometem o erro de supor que Henry Ford não tinha educação por haver estudado pouco. Quem comete esse erro não conheceu Henry Ford e tampouco entende o verdadeiro significado da palavra educar. A palavra ela vem do latim educo, que significa trazer à tona, que significa extrair, desenvolver a partir de dentro. Uma pessoa educada não é necessariamente alguém que tenha um farto conhecimento geral ou especializado. Ser verdadeiramente educado significa ter desenvolvido de tal forma as faculdades mentais que é possível adquirir tudo o que se deseja, ou seu equivalente, sem infringir os direitos de outras pessoas. Henry Ford ele se encaixa perfeitamente nessa definição. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou determinados editoriais nos quais, entre outras declarações, Henry Ford era chamado de pacifista ignorante. Ford se opôs a essas acusações e processou o jornal por difamação. Quando o caso foi a julgamento, os advogados da defesa alegaram que a declaração era justificada e puseram o próprio Ford no banco das testemunhas, com o objetivo de provar ao júri que ele era ignorante. Gente, presta atenção nessa história que é muito interessante. Os advogados eles fizeram a Henry Ford várias perguntas. Todas foram destinadas a quê? A provar pela própria evidência que, embora ele pudesse ter um conhecimento especializado considerável a respeito da fabricação de automóveis, ele era, de modo geral, ignorante. Ford foi bombardeado com perguntas como: quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados os britânicos mandaram para a América para debelar a rebelião em 1776? Em resposta a essa última, ele respondeu: olha a resposta do cara. Eu não sei o número exato de soldados que os britânicos mandaram, mas eu ouvi dizer que foi um número consideravelmente maior do que o que nunca retornou. Por fim, Henry Ford se cansou dessa linha de interrogatório e, ao responder a um questionamento particularmente ofensivo, inclinou-se para frente, apontou o dedo para o advogado que tinha feito a pergunta e disse: se eu quisesse mesmo responder à pergunta boba que o senhor acaba de fazer, ou a qualquer das perguntas que os senhores vêm me fazendo, eu gostaria de lhe recordar que eu tenho uma fileira de botões elétricos na minha mesa e que, apertando o botão certo, eu posso chamar para me ajudar homens capazes de responder a qualquer pergunta sobre o negócio ao qual eu venho dedicando a maior parte dos meus esforços. Agora, será que o senhor faria a gentileza de me dizer por que eu deveria
atravancar minha mente com conhecimentos gerais, com o objetivo de ser capaz de responder a perguntas quando tenho à minha volta homens que são capazes de fornecer qualquer informação de que eu preciso? Havia com certeza uma boa lógica nessa resposta. Ela deixou o advogado pasmo. Todos os presentes no tribunal perceberam que era a resposta não de um homem ignorante, mas de um homem educado. Qualquer pessoa que sabe onde obter sucesso, onde obter conhecimento, quando necessário, e como organizar esse conhecimento em planos de ação precisos, é educada. Graças à ajuda de seu grupo de mentes mestras, Henry Ford teve à sua disposição todo o conhecimento especializado de que ele necessitava para se tornar um dos indivíduos mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que ele tivesse esse conhecimento na própria mente. Seguramente ninguém com inclinação e inteligência suficiente para ler um livro desta natureza tem como deixar passar o significado desse exemplo. Antes de ter certeza de sua capacidade de transmutar desejo no seu equivalente monetário, você precisará de conhecimento especializado sobre o serviço, sobre a mercadoria, sobre a profissão que você pretende oferecer em troca da fortuna. E talvez você precise de muito mais conhecimento especializado do que tem capacidade ou inclinação para adquirir. E se for o caso, poderá compensar essa fraqueza com seu grupo de mentes mestras. Andrew Carnegie, ele afirmou que ele pessoalmente não sabia nada sobre a parte técnica da produção do aço. Além do mais, ele não tinha especial interesse nisso. O conhecimento especializado de que ele precisava para fabricar e comercializar o aço estava disponível nas unidades individuais de seu grupo de mentes mestras. A acumulação de riqueza exige poder. E o poder é adquirido por um conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente, que não precisa necessariamente ser posse de quem acumula fortuna. O parágrafo anterior, ele deveria proporcionar esperança e incentivo a quem ambiciona acumular fortuna, mas não tem a educação necessária para suprir o conhecimento especializado que talvez seja requerido. As pessoas, algumas vezes, elas passam a vida sofrendo de complexo de inferioridade por não serem bem educadas. No entanto, o indivíduo capaz de organizar e direcionar um grupo de mentes mestras, formado por pessoas que possuem conhecimentos úteis para a acumulação de dinheiro, é tão educado quanto qualquer outro membro do grupo. Lembre-se disso. Se padecer de um sentimento de inferioridade, porque seu grau de instrução é limitado. Thomas Alva Edison, ele teve apenas 3 meses de instrução formal durante toda a vida. Apesar disso, não lhe faltou educação e ele tampouco morreu de pobre. Ou seja, morreu pobre. Abrindo parênteses, o que eu vejo que Napoleão está querendo dizer para nós? Olha, se você não tem instrução, não deixe que seu sentimento de inferioridade seja alimentado com relação a isso. Não morra por causa disso. E como exemplo, ele traz para nós a condição de Thomas Alva Edison, que muito embora ele não tivesse instrução, isso não foi suficiente para pará-lo. Pelo contrário, não lhe faltou educação e ele não morreu na pobreza. Ele foi também um dos homens mais ricos. Henry Ford, ele não estudou também. Thomas Alva Edison, Henry Ford, ele não estudou nem até o 6º ano, mas ele conseguiu ser bastante bem financeiramente. O que o autor nos diz com isso? Olha, instrução não tem a ver com dinheiro. Quantas vezes a gente escuta que a gente precisa ir para a faculdade, terminar um curso, conseguir um emprego, para ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Instrução e dinheiro. Enfim, acho que vocês já entenderam aqui. O conhecimento especializado, ele está entre as mais abundantes e mais baratas formas de serviço que se pode obter. Se estiver em dúvida, consulte a folha salarial de qualquer instituição de ensino superior. Saber comprar conhecimento é o que compensa. Em primeiro lugar, decida qual tipo de conhecimento especializado que você precisa e para qual propósito ele é necessário. Em grande medida, seu propósito principal na vida, a meta em direção à qual você está trabalhando, ajudará a determinar qual conhecimento você necessita. Uma vez que essa questão seja resolvida, seu próximo passo
exige que você tenha informações exatas em relação a fontes confiáveis de conhecimento. As mais importantes delas são suas próprias experiências e educação, experiência e educação que estão disponíveis graças à cooperação alheia, que é o grupo de mentes mestras, instituições de ensino superior, bibliotecas públicas, em livros e periódicos pode ser encontrado todo o saber pela civilização, cursos de formação especializada, cursos noturnos e material para estudar em casa. Conforme for sendo adquirido, o conhecimento ele deve ser organizado e posto em prática para um propósito claro através de planos práticos. O conhecimento ele não tem valor algum, exceto aquele que pode ser conseguido a partir de sua aplicação com a finalidade de alcançar algo valioso. Esse é um dos motivos pelos quais um diploma de ensino superior por si só ele não é mais valorizado. Ele com frequência não representa nada, a não ser um conhecimento variado. Se você estiver cogitando aumentar sua instrução formal, determine primeiro o propósito para o qual você deseja o conhecimento que está buscando e, em seguida, descubra onde esse tipo de conhecimento específico pode ser obtido de fontes confiáveis. Pessoas bem-sucedidas em qualquer ramo nunca param de adquirir conhecimento especializado relacionado ao seu propósito, ao seu negócio ou à sua profissão, principalmente. Aqueles que não obtêm sucesso em geral, eles cometem o erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina quando se conclui os estudos. A verdade é que o ensino formal, ele faz pouco mais do que ensinar a pessoa como adquirir conhecimento prático. Vivemos num mundo transformado e vivemos também algumas transformações espantosas no quesito educacional. A ordem do dia é especialização. Essa verdade ela foi enfatizada por Robert P. Murray e citada num texto que ele escreveu quando era vice-reitor administrativo da Universidade de Colômbia. Os especialistas mais requisitados, particularmente procurados pelas empresas, são os candidatos que se especializaram em algum campo, formandos de administração com conhecimento em contabilidade e estatísticas, engenheiros de todos os matizes, jornalistas, arquitetos, químicos e também líderes de destaque do último ano. O formando com muita atividade no campus, cuja personalidade o leva a se relacionar bem com todo tipo de pessoa e que se saiu razoavelmente bem nos estudos, ele tem uma vantagem clara em relação ao estudante meramente acadêmico. Por causa de tais qualificações pessoais, alguns desses formandos receberam várias ofertas de emprego, chegando até, em certos casos, a 6 ofertas. Afastando-se da ideia de que o aluno nota 10 era invariavelmente aquele que poderia escolher os melhores empregos, a maioria das empresas considera não apenas os históricos acadêmicos, mas também o histórico de atividades e a personalidade dos alunos. Uma das maiores empresas do setor industrial disse-me em relação aos estudantes do último ano: estamos interessados em encontrar pessoas que são capazes de ter um progresso excepcional nos cargos de gerência. Por esse motivo, priorizamos qualidades relacionadas ao caráter, à inteligência e à personalidade, que é muito mais do que o histórico acadêmico em si. E com relação às ofertas de estágio, ao propor um sistema de estágio para os estudantes em escritórios, em lojas e cargos industriais durante as férias de verão, defendi que após os primeiros 2 ou 3 anos de ensino superior, todo aluno ele deveria ser obrigado a escolher um percurso futuro claro e interromper os estudos caso tenha apenas avançado tranquilamente, sem propósito, por um currículo acadêmico não especializado. As faculdades e universidades elas precisam encarar a consideração prática de que todas as profissões e ocupações de hoje exigem especialistas, encorajando as instituições de ensino a aceitarem responsabilidades mais diretas pela condução vocacional. Uma das fontes mais confiáveis e práticas de conhecimento disponíveis para quem precisa de formação especializada são os cursos noturnos existentes na maioria das grandes cidades. E além disso, o ensino por correspondência dispensa a formação especializada onde quer que o serviço postal dos Estados Unidos chegue. Ou seja, gente, não é mais isso hoje. Hoje é ensino por internet, né? Online. Onde quer que o serviço online chegue sobre todos os temas que podem ser ensinados por esse método. Os Estados Unidos são abençoados também com uma profusão de livros, de cursos e outros materiais de estudo pessoal
que qualquer um pode usar para adquirir formação e conhecimentos especializados. Uma das vantagens específicas do estudo individual é a flexibilidade do programa, que permite estudar nas suas horas vagas, durante intervalos do trabalho ou em viagens. Tudo o que é adquirido sem esforço e sem custo, em geral, é pouco valorizado e muitas vezes desacreditado. Verdade. Talvez por isso nós tiramos tão pouco proveito de nossas maravilhosas oportunidades nas escolas públicas. A autodisciplina que se obtém de um programa claro de estudo especializado, ele compensa, em alguma medida, a oportunidade jogada fora, quando o conhecimento estava disponível sem nenhum custo. Aprendi isso por experiência própria no início de minha carreira. Me matriculei num curso de publicidade por correspondência. Depois de 8 ou 10 aulas, eu parei de estudar. Mas a escola não parou de me mandar faturas. E, além disso, insistia para eu continuar pagando, quer prosseguir seus estudos ou não. Então, eu decidi que se eu precisava pagar pelo curso, algo que havia me obrigado contratualmente a fazer, eu precisava acompanhar as aulas e usufruir disso. E naquela época eu considerei o sistema de cobrança um pouco bem organizado demais. Mais tempos depois, ele me fez perceber como uma parte valiosa de minha formação não me custara nada financeiramente. Forçado a pagar, segui em frente e concluí o curso. Mais tarde, eu descobri que a eficiência do sistema de cobrança ele tinha me valido muito mais na forma do dinheiro do que eu viria a ganhar no futuro por causa do curso de publicidade que tanto eu relutara em fazer. Os Estados Unidos ele tem o melhor sistema de escolas públicas do mundo. Investimos somas fabulosas para construir belos prédios, proporcionamos transporte conveniente para as crianças que residem em áreas rurais e outras, mas esse maravilhoso sistema ele tem uma fraqueza assombrosa, ele é gratuito. Uma das coisas estranhas nos seres humanos é que eles só valorizam o que custa um preço. As escolas públicas e as bibliotecas públicas não impressionam as pessoas porque são de graça, ou parecem ser. Esse é o principal motivo pelo qual tanta gente acha que é necessário procurar uma formação adicional após concluir os estudos e ir trabalhar. É também um dos principais motivos pelos quais os empregadores dão mais valor a empregados que participam regularmente de cursos à distância e outras formas de desenvolvimento profissional. Eles aprenderam pela experiência que qualquer pessoa que ambicione abrir mão de parte de seu tempo livre ou usar seu tempo ocioso no trabalho para se desenvolver profissionalmente tem as qualidades que caracterizam um líder. Esse reconhecimento não é um ato de caridade, é um julgamento profissional sólido por parte dos empregadores. As pessoas, elas têm uma fraqueza para a qual não há remédio. Trata-se da fraqueza universal da falta de ambição. As pessoas, principalmente aquelas que ganham salário, que organizam seu tempo livre e seu tempo ocioso para se dedicar ao desenvolvimento pessoal, raramente permanecem lá embaixo por muito tempo. A sua ação, ela abre caminho para a súbita, remove muitos obstáculos de sua trajetória e conquista o interesse e a simpatia daqueles que com poder para colocá-los na direção da oportunidade. O método de formação do desenvolvimento pessoal ou dos estudos em domicílio é especialmente adaptado às necessidades das pessoas que têm um emprego e constatam, após concluir os estudos, que eles precisam adquirir conhecimentos especializados suplementares, mas não dispõem de tempo para cursar uma instituição presencialmente. As condições econômicas de hoje tornaram necessário que milhares de pessoas encontrassem novas fontes de renda. Para a maioria, a solução do problema talvez esteja na aquisição de conhecimento especializado. Muitas serão forçadas a mudar completamente de profissão. Quando os comerciantes descobrem que uma determinada linha de mercadoria não está vendendo, o que eles fazem? Em geral, eles substituem por outra cuja demanda é maior. Aquele cujo negócio é vender serviços pessoais também precisa ser um comerciante eficiente. Se os serviços não gerarem um retorno adequado num determinado ramo, o indivíduo ele precisa mudar para outro ramo em que o leque de oportunidades seja maior. Stuart Austin Weir, ele se formou em engenheiro civil e seguiu na área até a Grande Depressão limitar o seu mercado a ponto de não lhe proporcionar mais a renda da qual ele necessitava. Ele se reavaliou
decidiu mudar de profissão e virou advogado. Voltou a estudar e fez cursos especiais que o prepararam para exercer o direito empresarial. Embora a crise econômica não tivesse acabado, ele concluiu sua formação, passou no exame da ordem e rapidamente montou um lucrativo escritório em Dallas, no Texas, e na verdade ele tinha até que recusar clientes. Só para deixar tudo bem claro e antecipar os álibis daqueles que dirão: eu não poderia voltar aos estudos porque eu tenho família para sustentar, eu já passei da idade. Eu acrescento que o Weir, ele tinha mais de 40 anos. Ele era casado quando isso aconteceu. Além do mais, selecionando cursos altamente especializados nas instituições de ensino superior mais bem preparadas para lecionar as matérias escolhidas, o Weir completou em 2 anos as disciplinas que a maioria dos estudantes de direito precisa de 4 anos para fazer. Sabe como comprar conhecimento compensa. A pessoa que para de estudar apenas porque já deixou a sua instituição de ensino está inevitavelmente fadada para sempre a ser medíocre, seja qual for sua vocação. Uau! Vocês ouviram isso, gente? Eu vou repetir. A pessoa que para de estudar apenas porque já deixou a sua instituição de ensino, ela está inevitavelmente fadada para sempre a ser medíocre, seja qual for sua vocação. O caminho para o sucesso é o caminho da busca contínua para o conhecimento. Vamos considerar um exemplo específico. Durante a Grande Depressão, um vendedor ele se viu desempregado. Como tinha alguma experiência contábil, ele fez um curso especial de contabilidade, familiarizou-se com todos os equipamentos contábeis e de escritório e abriu um negócio próprio, começando pelo dono da mercearia para quem antes ele trabalhava. Ele fechou contratos com mais de 100 pequenos comerciantes para fazer sua contabilidade a uma tarifa mensal bem módica. Sua ideia era tão prática que ele logo constatou a necessidade de montar um escritório portátil num pequeno caminhão de entregas, dentro do qual instalou equipamentos contábeis modernos. Em seguida, ele criou uma frota desses escritórios de contabilidade sobre rodas e contratou vários assistentes, proporcionando aos pequenos comerciantes um serviço de contabilidade equivalente ao melhor que o dinheiro podia comprar, mas a um custo módico. Conhecimento especializado somado à imaginação foram esses, os ingredientes que entraram nesse singular e bem-sucedido negócio. Em pouco tempo, o dono ele estava pagando o imposto de renda quase 10 vezes superior ao que era pago pelo comerciante para quem trabalhava quando a depressão econômica o forçou a encarar uma adversidade temporária que se revelou uma bênção disfarçada. Esse negócio de sucesso, ele começou com uma grande ideia. Na medida em que tive o privilégio de fornecer essa ideia ao vendedor desempregado, eu assumo agora o privilégio suplementar de sugerir outra que traz o seu bojo a possibilidade de uma renda significativa, bem como a possibilidade de prestar um serviço útil a milhares de pessoas que precisam dele. A ideia foi sugerida inicialmente pelo vendedor que desistiu das vendas e entrou no ramo dos serviços contábeis por atacado. Quando esse plano foi sugerido como solução para seu problema de desemprego, ele rapidamente exclamou: gostei da ideia, mas eu não saberia como transformá-la em dinheiro. Em outras palavras, ele reclamou que ele não saberia comercializar esse conhecimento contábil depois de adquiri-lo. Isso levou, portanto, outro problema que precisava ser solucionado. E com a ajuda de uma jovem criativa, uma datilógrafa com talento para a caligrafia e capaz de contar bem a história, ele conseguiu preparar um portfólio muito atraente que descrevia as vantagens do novo sistema de contabilidade. Ela datilografou as páginas com esmero e montou uma espécie de scriptbook que foi usado como vendedor silencioso. A estratégia foi tão eficaz que em pouco tempo o dono da empresa tinha mais clientes do que era capaz de atender. Existem milhares hoje de pessoas em comunidade país afora que poderiam contratar um especialista em vendas como essa jovem, capaz de preparar um material atraente para ser usado no marketing dos seus serviços. A renda anual agregada de um trabalho desses poderia facilmente superar aquela gerada por uma agência de empregos, e os benefícios desse serviço eles poderiam ser bem maiores para o comprador do que qualquer um passível de ser obtido numa agência de empregos. A ideia aqui descrita nasceu de uma necessidade para atender a uma emergência que precisava ser contornada, mas não parou após servir apenas a uma pessoa. A mulher que criou a ideia tinha uma imaginação aguçada
Ela viu na sua recém-nascida criação potencial para uma nova profissão. Uma profissão que prestaria um serviço valioso a milhares de pessoas que precisavam de um direcionamento prático na comercialização de suas habilidades pessoais. Entusiasmada pelo sucesso instantâneo do primeiro plano de comercialização de serviços pessoais que havia preparado, essa mulher cheia de energia se dedicou em seguida à solução de um problema semelhante para o seu filho. Ela acabara de concluir o ensino superior, mas fora totalmente incapaz de encontrar um mercado para oferecer seus serviços. O plano que ela criou para ele foi o melhor exemplo de marketing de serviços que eu já vi. Ao ficar pronto, o portfólio com cerca de 50 páginas de informações lindamente datilografadas e adequadamente organizadas, contava a história das habilidades inatas de seu filho, de seus estudos, de suas experiências pessoais, além de várias outras informações demasiado extensas para serem descritas aqui. O portfólio, ele continha também uma descrição completa do cargo desejado pelo filho, além de um maravilhoso gráfico de planejamento que ela seguiria a ocupá-lo. A preparação do portfólio exigiu várias semanas de trabalho e durante esse período sua criadora mandou o filho quase todos os dias à biblioteca pública buscar as informações necessárias para vender seu serviço da melhor forma possível. Ela também o mandou visitar todos os concorrentes de seu empregador em potencial para coletar com eles informações vitais relacionadas a seus métodos profissionais, o que teve grande valor na criação do planejamento que ele pretendia usar para ocupar o cargo que almejava. Quando o planejamento foi concluído, ele tinha mais de meia dúzia de excelentes sugestões a serem usadas e aproveitadas pelo empregador em potencial. As sugestões elas foram usadas pela empresa. Talvez haja alguém inclinado a perguntar: por que se dá todo esse trabalho para conseguir um emprego? A resposta ela vai direto ao ponto e é também contundente, porque lida com um assunto que assume proporções trágicas em milhões de homens e mulheres cuja única fonte de renda são serviços prestados. A resposta é: fazer bem alguma coisa nunca dá trabalho. O plano preparado por essa mulher em benefício do filho o ajudou a conseguir o cargo ao qual ele se candidatou na primeira entrevista e com o salário que ele próprio fixou. Além do mais, e isso também é importante, o cargo não exigiu do rapaz começar por baixo. Ele começou como executivo júnior, com salário de executivo. Por que se dá esse trabalho todo? Perguntará você. Bom, para começar, a apresentação planejada da candidatura desse rapaz lhe poupou nada menos do que 10 anos do tempo necessário para ele chegar ao cargo desejado, caso ele tivesse começado por baixo e subisse aos poucos. Essa ideia de começar por baixo e subindo aos poucos pode parecer sólida, mas a principal objeção a ela é esta: uma quantidade excessiva daqueles que começam por baixo, eles nunca conseguem levantar a cabeça o suficiente para ver a oportunidade, de modo que continua lá embaixo. É preciso lembrar também que as perspectivas lá embaixo, elas não são tão brilhantes, tão pouco encorajadoras, e isso tende a estancar a ambição. Chamamos isso de cair na mesmice, ou seja, aceitamos nosso destino porque formamos o hábito de uma rotina diária. Um hábito que acaba ficando tão forte que paramos de tentar nos livrar dele. E esse é outro motivo pelo qual começar 1 ou 2 degraus acima do nível mais baixo compensa. Ao fazer isso, a pessoa ela forma o hábito de olhar em volta, de observar como os outros progridem, de ver a oportunidade e de abraçá-las sem hesitação. Dan Halfin é um exemplo esplêndido daquilo a que estou me referindo. Na faculdade, ele administrou o célere time de futebol americano de Notre Dame no campeonato nacional, quando o treinador era Knut Knock, um nome aqui meio rockney. Talvez ele tenha sido inspirado por esse técnico a mirar alto e a não confundir uma derrota temporária com fracasso. Da mesma forma que Andrew Carnegie, que é o poderoso líder da indústria, inspirou seus jovens subordinados a fixarem objetivos altos para si mesmo, seja como for, o jovem Halfin concluiu o ensino superior num período extremamente desfavorável, quando a Grande Depressão ele tinha tornado os empregos escassos, tinha acabado com os empregos. Depois de breves tentativas no ramo dos investimentos e do cinema, ele aceitou a primeira vaga com potencial de futuro que conseguira encontrar: vendedor comissionado de aparelhos auditivos. Qualquer um poderia começar nesse tipo de cargo
E Ralph sabia disso. Mas esse emprego ele bastou para lhe abrir a porta da oportunidade. Durante quase 2 anos, ele exerceu um cargo que não lhe agradava e jamais teria ambicionado subir na carreira caso não tivesse tomado alguma providência em relação à própria insatisfação. Primeiro, ele mirou no cargo de assistente do gerente de vendas e conseguiu. Ultrapassar esse único degrau o deixou acima dos outros o suficiente para lhe permitir ver oportunidades ainda maiores. E, além disso, posicionou onde a oportunidade pudesse vê-lo. E aí, vou abrir um parênteses e perguntar, você está posicionado onde a oportunidade possa te enxergar? Ele construiu um histórico tão bom de vendas de aparelhos auditivos que a Amy Andrews, presidente do conselho da Director Graph Production Company, concorrente da empresa para o qual Ralph trabalhava, quis saber mais sobre aquele tal de Ralph, que estava roubando tantos clientes da sua tradicional empresa. Mandou chamá-lo. Quando a reunião acabou, Ralph era o novo gerente de vendas responsável pela divisão Acoustical Dithography. Então, para testar a fibra do jovem Ralph, Andrews viajou para passar 3 meses na Flórida e o deixou para sobreviver ou naufragar no seu novo cargo. Ele naufragou? Ele não naufragou. O espírito de Knut Rockne em o mundo inteiro adora vencedores e não tem tempo para perdedores. Isso o inspirou a se dedicar tanto ao emprego que ele acabou sendo eleito vice-presidente da empresa e gerente geral da divisão Acoustical on Silent Radio, cargo que a maioria dos executivos teria tido orgulho de conquistar após 10 anos de esforços leais. Ralph conseguiu isso em pouco mais de 6 meses. É difícil dizer quem merece mais elogios, Andrew ou Ralph, pois ambos deram mostras de terem uma abundância, a raríssima qualidade conhecida como imaginação. Andrews merece crédito por ter visto no jovem Ralph um ambicioso do mais alto grau. Ralph, ele merece crédito por ter se recusado a se contentar com o que a vida estava lhe dando ao aceitar e manter um emprego que não queria. Quantas pessoas mantêm o emprego porque não quer, simplesmente aceitando o que a vida tem a oferecer, né? E esse é um dos principais pontos que tento enfatizar com toda essa filosofia. Alcançamos posições elevadas ou permanecemos lá embaixo devido a condições que podemos controlar se desejarmos controlá-las. Outro ponto que também tento enfatizar é que tanto o sucesso quanto o fracasso, eles são em grande parte consequências de um hábito. Não tenho a menor dúvida de que a ligação estreita de Dan Ralph com o maior treinador de futebol americano que os Estados Unidos conheceram plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo de excelência que valeu ao time de Notre Dame sua fama mundial e realmente há certa verdade na ideia de que é útil venerar um herói, contanto que se venere um vencedor. Ralph me disse que Rockne foi um dos maiores líderes do mundo em toda a história. A minha crença na teoria de que os vínculos profissionais são fatores vitais tanto para o fracasso quanto para o sucesso, foi demonstrada quando meu filho Blair estava negociando um emprego com Dom Ralph. O Sr. Ralph lhe ofereceu um salário inicial que representava cerca da metade do que ele poderia ter conseguido em uma empresa concorrente. Lancei mão da minha pressão parental e induzi meu filho a trabalhar com o Sr. Ralph porque acredito que manter um vínculo estreito com alguém que se recusa a aceitar circunstâncias que não lhe agradam é uma vantagem que nunca pode ser medida em termos monetários. O nível mais baixo é um lugar monótono, sombrio e desvantajoso para qualquer um. Por isso me demorei na descrição de como o início por baixo pode ser evitado com um planejamento correto. É por isso que tanto espaço ele foi dedicado à história da mulher que acabou criando um negócio inteiramente novo, como resultado de ter sido inspirada a executar um bom serviço no planejamento para que seu filho pudesse ter uma oportunidade favorável. Algumas pessoas talvez encontrem no tipo de ideia descrito brevemente aqui o âmago da riqueza que desejam. Ideia simples tem sido a semente a partir da qual brotaram grandes fortunas nos Estados Unidos. A ideia de Woolworth, de uma loja que vendesse artigos por 5 a 10 centavos, por exemplo, na época não era tão simples, que quase não merecia consideração, mas rendeu uma fortuna ao seu criador. Não existe preço fixo para ideias sólidas. Por trás de todas as ideias,
está o conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não encontram riqueza em abundância, o conhecimento especializado é mais abundante e mais fácil de adquirir do que as ideias. Capacidade significa imaginação, a única qualidade necessária para combinar conhecimento especializado com ideias na forma de um planejamento organizado, destinado a gerar riquezas. Se você tiver imaginação, as histórias que foram contadas nesse capítulo podem estimulá-lo a ter uma ideia que basta para servir de começo para a riqueza que você deseja. Lembre-se, o principal é a ideia. Conhecimento especializado pode ser encontrado logo ali na esquina, em qualquer esquina. Mas imaginação é o catalisador que une uma boa ideia ao conhecimento especializado necessário para traduzi-la em sucesso. Qualquer um pode querer riqueza, e a maioria das pessoas quer. Mas apenas poucos sabem que um plano preciso, somado a um desejo ardente de riqueza, são os únicos meios confiáveis de acumular riqueza. A única limitação é aquela que uma pessoa estabelece dentro da própria mente. Uau! Minhas lindas, essa imersão nessa mente do Napoleon Hill é chapa house. Caraca, vocês perceberam aqui o pulo do gato? Vamos dizer assim, o pulo do gato. Não é que você não esteja preparado para o próximo nível, porque na verdade quando ele fala sobre um planejamento bem organizado, você já está ali se preparando. Você já está no nível que você gostaria de estar. Porque quando você começa um planejamento, olha o que o filho daquela mulher que teve a ideia de promover o filho, digamos assim. O que ela fez? Ela incentivou o filho, ela provocou o filho. O filho foi lá, pesquisou sobre concorrentes, pesquisou sobre os assuntos que eles iriam falar, foi na biblioteca, foi não sei aonde, criou um planejamento de forma tão organizada que esse planejamento é como se fosse uma pequena especialização do que ele precisaria passar, ou seja, os primeiros níveis. Ele foi capaz de suprimir esse planejamento, ele suprimiu alguns níveis, ele já foi logo contratado no nível bem acima, simplesmente por conta da preparação que ele teve nesse planejamento inicial. Eu achei isso esplêndido, porque é onde a oportunidade ela vem ao seu encontro, né? Ele abre aqui falando, olha, a oportunidade, ela pode te enxergar. A oportunidade, ela está logo ali. Você simplesmente tem que estar pronto para essa oportunidade. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Top demais. Muito bom. É simples? Não. Vai requerer o quê? Força de vontade, persistência, dedicação. Outra coisa que ele fala super interessante sobre a questão do conhecimento especializado, que ele fala, conhecimento especializado está logo ali na esquina. Você não precisa ser especialista em tudo. Você tem a sua ideia, você vai criar o seu plano de ação, você vai observar no seu plano de ação quais são os tipos de conhecimento que você precisa para cada etapa do seu plano. E o que você vai fazer se você não tiver aquele conhecimento? Você vai se aliar com pessoas que têm aquele conhecimento que você precisa. É quando ele fala sobre a aliança de mentes mestras, né? Ou seja, uma mastermind, aliança de mentes. Então se torna claro o quanto não necessariamente você precisa saber tudo. Você precisa ter o conhecimento. Mas quem tem a profundidade é aquele que tem o real conhecimento especializado. Você tem o conhecimento geral, mas dentro da tua ideia, você pode trazer pessoas que têm aquele conhecimento especializado para alavancar o seu negócio. É por aí. Para você que está no Instagram, eu vou continuar aqui no Zoom com minhas amigas para a gente continuar esse nosso debate. E que Deus possa te abençoar e que esse conteúdo possa agregar valor à sua vida e que verdadeiramente você coloque em prática, ok? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!